imaginem a seguinte situação. Dois irmãos estão brincando juntos em casa, até que no momento, um deles leva um empurrão do outro. A reação é quase que imediata e instantânea. O irmão devolve o empurrão. Notaram um comportamento vingativo? Esse tipo de comportamento não é difícil de vermos hoje. Ainda mais quando vemos crianças brincando juntas. E nem se limita a esse tipo de comportamento, nem se limita às crianças. Hoje, adultos agem de forma similar. Claro que muitas vezes não vamos ver pessoas dando empurrões literais nas outras. Muitas vezes usam meios mais sutis para poder assim pagar na mesma moeda. Mas em contrapartida, nós, como cristãos verdadeiros, devemos resistir à vontade de vingar. E é sobre esse assunto que iremos abordar. Primeiro, o que nos motivará a não nos vingar, a não pagar na mesma moeda? A quem, principalmente a quem, não devemos retribuir o mal por mal? Teremos aqui, de forma simplificada, as respostas a essas perguntas, que não revidar é o modo certo, amoroso e modesto de agir. Primeiro, devemos pensar na questão da motivação. O que vai nos motivar a não nos vingar? Para raciocinarmos, vamos voltar nossa atenção ao texto de Romanos, capítulo 12, logo no começo dos versículos 1 e 2. Vejamos no conselho que Jeová lhe dá por meio do apóstolo Paulo à congregação em Roma. Diz assim: se todos acharam, consequentemente, eu vos suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. E cessai de ser modelados segundo esse sistema de coisas, mas sede transformados por reformardes a vossa mente, a fim de provardes a vós mesmos a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Aqui, como nós podemos observar, nós vemos conselhos amorosos que Jeová lhe dá à congregação em Roma, por meio do apóstolo Paulo. Hoje, nós estamos numa situação muito parecida com aquela congregação. Jeová ele continua cuidando de nós. E é por isso que somos gratos. E é essa gratidão que nos motiva a aplicar os conselhos amorosos de Jeová. Um deles é de não nos vingarmos. Nós também temos uma segunda motivação, uma outra motivação. Nós podemos observar esse exemplo aqui no livro de primeira carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Também os irmãos podem acompanhar. Primeira carta de Pedro, o capítulo 2, versículo 23. Vejamos o que diz. Quando estava sendo injuriado, não injuriava em revide. Quando sofria, não ameaçava, mas encomendava-se àquele que julga justamente. Como vimos, Jesus não se vingava. Mas aí podemos parar e pensar, será que devemos ser assim a todas as pessoas? Ou devemos agir dessa forma apenas com pessoas da nossa família, pessoas de dentro da congregação, pessoas de dentro da organização de Jeová? Aí nós podemos ver a resposta a essa pergunta em Romanos, capítulo 12, voltar à carta de Romanos, no capítulo 12, o versículo é o 14. Romanos, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: persisti em abençoar os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Notaram? Com certeza, a Bíblia ela é enfática na resposta a essa pergunta. Nós não devemos pagar mal por mal, nem com os de fora da congregação, também não
pessoas que se opõem a nós. E por agirmos assim, nós temos benefícios. Um exemplo, temos a oportunidade de agradar a Jeová, que nos dá o conselho de não nos vingarmos. Podemos também, por nossas boas atitudes, fazer pessoas ficarem mais receptivas à mensagem que levamos. Não seria maravilhoso ganharmos essa pessoa a Jeová por não nos vingarmos? Sendo assim, como cristãos verdadeiros, nos sentimos motivados a aplicar o conselho que podemos observar aqui em Romanos, capítulo 12, no versículo 19. Vejamos o que diz. Não vos vingueis, amados, mas cedei lugar ao furor, pois está escrito: a vingança é minha, eu pagarei de volta, diz Jeová.